Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho de FGTS para aqueles que ainda não entraram com a ação, que é a chance, né, para todo trabalhador que está no mercado desde 99. Bom, nas últimas semanas, milhares de trabalhadores estavam ansiosos para receber, né, os valores da ação de correção monetária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Bom, isso daí é uma ação muito boa, né? Aquelas pessoas que trabalharam desde 99, isso vai ser corrigido, está sendo corrigido por meio da taxa referencial que está defasada, né? E significa altas perdas para os trabalhadores. Bom, o processo ia ser julgado em maio, mas em cima da hora, o Supremo Tribunal Federal, que é responsável pela decisão do tema, retirou o processo de pauta. Assim, 3 dias antes, o que acabou deixando diversos trabalhadores frustrados. Bom, a gente agora está esperando, né? E a espera diz quando será determinado um novo julgamento, bem como, indiretamente, diversos trabalhadores ganharam mais tempo para ingressar com ação para pedir o reajuste nos valores que tem a receber. Bom, entretanto, muitas dúvidas, elas acabaram ficando no ar. Dentre os questionamentos, se ainda é viável entrar com ação antes do julgamento do STF. Bom, se você também quer esclarecer de uma vez por todas as suas dúvidas, continue acompanhando o meu programa. Bom, do que se trata o FGTS? O FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele foi criado pela Lei número 5.107 de 66, tendo por finalidade principal assegurar aos empregados uma garantia pelo tempo de prestação de serviços às empresas. Bom, em outros termos, se trata de uma conta aberta pelo empregador em nome do trabalhador, diante da qual, né, o empregador ele se obriga, por razões legais, a depositar para o trabalhador mensalmente a quantia equivalente a 8% do salário. Todo trabalhador registrado em carteira, ele tem direito ao FGTS, além dos trabalhadores rurais, temporários, avulsos, safreiros, operários rurais, que trabalham apenas no período de colheita e atletas profissionais. Bom, conforme reconhecido pelo TST, o FGTS ele possui natureza jurídica de salário diferido em razão do seu caráter de proteção ao empregado dispensado arbitrariamente ou sem justo motivo. Então, muitas são as possibilidades de uso do FGTS pelo trabalhador. Ele serve para proteger o trabalhador no caso de demissão sem justa causa, sendo que, quando isso acontece, o trabalhador ele tem direito a 40% do valor do FGTS. Além disso, o FGTS ele pode ser utilizado pelo trabalhador para adquirir a sua casa própria, ou em caso de aposentadoria, ou ainda em situações de ocorrência de doenças graves. Por exemplo, um câncer. Então, é indiscutível que essa poupança ela integra o patrimônio do trabalhador e, consequentemente, a propriedade deste.
Então, como parte integrante do valor real da propriedade, na modalidade da sua preservação e integridade, está a correção monetária. Atualmente, essa atualização monetária do FGTS ela é calculada com base no índice de atualização utilizado pela Caixa Econômica Federal, que é a ATR, que é a taxa referencial. Contudo, a ATR não reflete a realidade, uma vez que não acompanha a inflação. Aliás, vale ressaltar que a ATR ela está zerada, está em 0% desde setembro de 2017. Em razão disso, argumenta-se que o melhor para o trabalhador brasileiro seria que os valores do FGTS fossem atualizados por outro índice mais favorável, como o INPC ou IPCA, já que dessa maneira renderiam mais para os trabalhadores. Bom, de fato, é necessário que o valor do FGTS não pareça com o decurso do tempo, porque isso afeta negativamente a base patrimonial do trabalhador que observa no FGTS um verdadeiro porto seguro em face de excepcionalidades da relação trabalhista. Bom, o que é essa ação de revisão do FGTS? É a medida judicial pela qual o trabalhador busca recálculo do saldo do seu FGTS com base em um índice de atualização monetária mais favorável. Então, como o INPC ou o IPCA, por exemplo. Isso porque, como já mencionado, desde o ano de 1999, o critério atual de atualização do FGTS, que é a taxa referencial, não reflete mais a realidade da inflação do país. Então, dessa maneira, entende-se que o saldo do FGTS ele precisa ter a sua correção monetária recalculada por meio de índices mais favoráveis ao trabalhador, visando evitar que esse trabalhador perca poder de compra com o passar do tempo. Então, quem tem direito a essa ação? Todos os trabalhadores brasileiros que trabalharam ou que tenham trabalhado com carteira assinada a partir do ano de 1999 em diante. De maneira geral, esses trabalhadores eles podem pedir a revisão. São trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, trabalhadores intermitentes, da Lei 13.467 de 2017, da Reforma Trabalhista, trabalhadores temporários, trabalhadores avulsos, safreiros, operários rurais que trabalham apenas no período de colheita, atletas profissionais, jogadores de futebol, vôlei, etc. Diretor não empregado poderá ser equiparado aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS e o empregado doméstico. Bom, como é que se faz para receber? É necessário você constituir um advogado a fim de que seja feita a proposição da ação competente perante a Justiça Federal. Então, vale mencionar que caso o interessado não tenha meios ou condições de contratar um advogado particular, ele poderá procurar a Defensoria Pública da União. E quem já sacou o FGTS tem direito de entrar com a ação? Sim. O trabalhador que já efetuou o saque do seu FGTS, ele tem direito à revisão, mesmo assim. Aliás, a gente tem que ressaltar que nessa hipótese existem alguns julgados que vêm determinando que a diferença da correção monetária, o dinheiro que o trabalhador tem a receber, deve ser pago imediatamente em seu favor, mediante a emissão de alvará. Bom, quando o trabalhador ele pode receber? Caso o STF entenda que a TR é inconstitucional e, consequentemente, incorreta para a atualização monetária do FGTS,
e a ação seja ganha, quem entrou com a ação de revisão do FGTS receberá a diferença entre a TR e o índice aplicado pelo STF, seja esse o INPC, o IPCA ou algum outro. Então, ressalta-se que o cálculo ele é individual, de modo que é preciso pegar os extratos do FGTS e verificar cada um dos valores dos depósitos, isso é, item por item, comparando-os com os outros índices mais favoráveis ao trabalhador. Bom, quais são os documentos necessários? Você vai precisar de uma procuração, cópia do RG, cópia do CPF, cópia da carteira de trabalho, principalmente da página onde está o número do PIS, comprovante de residência, conta de água, energia, telefone e a declaração de hipossuficiência e os extratos analíticos do FGTS do autor. E uma planilha de cálculo elaborado de forma a demonstrar a diferença devida a título de revisão do FGTS. Bom, onde o trabalhador pode retirar o extrato do FGTS? Bom, esse extrato do FGTS, ele pode ser solicitado nas agências da Caixa Econômica Federal ou de maneira mais cômoda e rápida, que é pela internet. Caso opte por retirar pela internet, o trabalhador ele deve acessar o site da Caixa Econômica Federal ou baixar o app do FGTS em seu celular. Bom, a revisão do FGTS é causa-ganha? Bom, em primeiro lugar, como eu sempre falo aqui, cabe advertir que não existe causa-ganha. O advogado que lhe prometer ou afirmar que isso você pode, que é causa-ganha, fuja desse advogado, fuja dessa pessoa. Essa advertência inicial vale dizer que não há como dizer que o STF determinará que a TR é inconstitucional para correção do FGTS ou não. Até porque, nos últimos anos, não se tem como ter certeza sobre nada que o STF faz ou julga. Apesar disso, fazendo uma breve apuração do histórico de decisões do STF acerca de questões semelhantes, pode-se afirmar que existem fortes indícios de que o seu julgamento será favorável à inconstitucionalidade da TR como um índice de correção. Então, um exemplo disso é o caso do julgamento da ADIM número 5348, diante da qual o STF não considerou a aplicação da TR como índice de correção adequada para os precatórios. Outros exemplos são a correção da caderneta de poupança, a correção monetária de débitos judiciais trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho em relação aos quais o STF entendeu inconstitucional a utilização da TR. Bom, vale a pena a propor ação antes da decisão do STF? Sim, no meu entendimento, vale a pena você propor ação de revisão do FGTS antes do julgamento do STF. E quanto antes, principalmente para os casos em que o valor da causa não ultrapasse o teto do Juizado Especial Federal. Isso porque, a meu ver, o STF pode decidir de três formas: uma é pela improcedência, a outra é pela procedência e pela procedência com modulação de efeitos. Bom, sendo essa modulação de efeitos a mais provável, na minha opinião. Então, na primeira hipótese, o STF declararia constitucional o uso da TR para efeitos de correção monetária do FGTS. Na segunda hipótese,
ele declararia inconstitucional o uso da TR na correção monetária do FGTS. Agora, na última hipótese, ele declararia inconstitucional o uso da TR na correção monetária do FGTS, mas modularia os efeitos da sua decisão, ou seja, determinaria que somente seriam aceitas revisões já solicitadas, ou seja, só se aplicaria para quem entrou com ação, obstando que pudesse ser admitidas novas ações visando discutir a revisão do FGTS. Bom, se o trabalhador propor a ação de revisão do FGTS antes do julgamento da ADIM número 5.090 pelo STF, ele estará protegido nas últimas duas hipóteses, tanto pela procedência quanto pela procedência com modulação de efeitos. Bom, entretanto, se o trabalhador optar por aguardar o julgamento da referida ADIM pelo STF, ele estará protegido apenas e tão somente na hipótese de o STF julgar improcedente a ação. Desse modo, se o STF modular os efeitos da sua decisão, o trabalhador que não tiver entrado com a ação de revisão do FGTS antes do julgamento em questão, ele terá perdido seu direito a discutir a revisão do FGTS. Bom, e quais são os riscos em relação à proposição da ação? Para os casos em que o valor da causa não ultrapasse o valor equivalente a 60 salários mínimos, né, aproximadamente 65 mil reais, não existem grandes riscos até a decisão de primeira instância. No meu entendimento, o risco seria ter a ação julgada improcedente e ter que efetuar o pagamento dos honorários advocatícios nos moldes pactuados com o seu advogado particular, se for o caso. Isso porque, de acordo com o artigo 3º da Lei 10.259 de 2001, nos casos em que o valor da causa não ultrapasse o valor equivalente a 60 salários mínimos, a competência para processar e julgar a causa será do Juizado Especial Federal. Então, nessa hipótese, não há necessidade de pagamento de custas, despesas processuais e nem sequer de honorários de sucumbência, tá? Então, essa é uma maneira. Uma coisa que eu falei que é importante a gente deixar claro, até 60 salários mínimos, o valor da ação, você pode entrar sem advogado. A gente não aconselha que você entre sem advogado, por quê? Porque se você perder, o juiz julgar improcedente a ação, você tem até 10 dias para nomear um advogado. Se você não nomear um advogado em 10 dias, você perdeu a ação. Então, porque aí você vai ter que recorrer. Você tem 10 dias para fazer o recurso, você precisa nomear um advogado nesses 10 dias. Então, é muito complicado você correr. Então, por isso que a gente fala, procura um advogado gratuito. Então, você veja o que você vai fazer. Mas não entre sem advogado. É o conselho, porque depois em 10 dias a gente vê muita gente perder a ação porque não teve tempo hábil para nomear um novo advogado e a pessoa acaba aí perdendo a ação. Então, tome muito cuidado, faça o cálculo, não dá para você entrar hoje em dia com uma ação sem você calcular. Então, você tem que fazer o cálculo. Agora, para aquelas pessoas que se aposentaram em 98, essa ação começou em 99. Então, para quem se aposentou em 98 e sacava e continuou na mesma empresa, sacando todo mês o valor do FGTS, aí não compensa você entrar com a ação, tá? Então, para aquelas pessoas que já estavam aposentadas antes de 99 e fizeram o saque mensal, não vai valer a pena. Então, você já esquece desse tipo de ação, porque muitas vezes as pessoas me procuram e elas se aposentaram antes, e você vai verificar, foi sendo feito o saque mês a mês.
Se a pessoa se aposentou, mas ela mudou de empresa e o dinheiro ficou na empresa até a data da saída, legal, vale a pena. Aquela pessoa que morreu, que deixou os herdeiros podem entrar, né? Precisa levantar os extratos junto à Caixa e aí fazer os cálculos e dependendo se está valendo a pena, entrar com ação. Tudo indica que vai ser favorável ao julgamento, mas a gente não pode dizer, se existisse causa-ganha, você não precisaria nem entrar com a ação. Então, eu vejo muita gente falando, não, mas isso é causa-ganha. Não é, tá? Existem indícios que o STF vai julgar procedente essa ação, mas a gente não pode falar, isto é uma causa-ganha. Não, não é. Tá? Não existe causa-ganha e assim, se você tiver com dificuldade, muita gente não consegue se cadastrar, às vezes o site da Caixa não permite o cadastro, tem algum erro, vamos supor, o nome da mãe está errado perante a Caixa Econômica, você nunca vai conseguir levantar os extratos. Então, nesse caso, você tem que ir na Caixa Econômica Federal, regularizar o seu cadastro para que assim você possa levantar esse dinheiro, você vai regularizar o cadastro para que você possa levantar os extratos, não o dinheiro, os extratos para que você possa entrar com a ação. Tá? Então, essa aí é uma dica para quem não está conseguindo fazer o cadastro, porque às vezes a pessoa não consegue, fica perdendo tempo, vou tentar de novo, vou tentar mais uma vez, não adianta, se lá na Caixa está o nome da tua mãe errado, você não tem, e se você for na Caixa, você tem que levar o seu RG, o seu CPF, comprovante de residência e as carteiras de trabalho, que é muito importante. Quem está com problema, que trabalhou lá em 1975, mas não, e vem com esse extrato e não está conseguindo levantar, tenta na Caixa. Não conseguiu na Caixa, ela vai te falar quais são os bancos que você tem que procurar. Procure nos bancos. Não conseguiu? Banco Central. Reclama no Banco Central, entra pela internet, faz uma reclamação no Banco Central que você está solicitando esses extratos e que você está sendo impedido de levantar esses extratos, tá bom? Então, essas são as minhas dicas de hoje. Queria aproveitar e falar que você pode entrar no YouTube e você pode se cadastrar para receber, sempre que tiver um programa novo, você vai lá, você vai receber uma notificação. Então, você entra, faz o seu cadastro no YouTube, Tatiana Ragosta, e aí toda semana que tem um programa novo, eles te dão uma notificação, tá bom? Então, se inscreve lá no meu canal. E eu vou me despedindo de vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem como entrar em contato e eu estou à disposição. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês e até o próximo programa. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.